Bom, agora eu vou te apresentar a ATM por dentro. Aí você está vendo a fossa mandibular, que é uma parte do osso temporal do seu crânio, o disco articular, que é essa parte rosinha, essa cartilagem que fica entre os ossos, e abaixo dele a cabeça da mandíbula, tá? O disco articular, ele fica entre as estruturas ósseas, tá? Ele é ligado ao músculo pterygoide lateral, que é o músculo da mastigação, e pelo tecido retrodiscal, que segura ele posteriormente, que é um tecido superinervado e vascularizado. O disco em si não é vascularizado nem inervado, tá? Quando você abre a boca, esse primeiro movimento aí é um movimento de rotação, ou seja, os 20 primeiros milímetros de abertura bucal, a cabeça da mandíbula está dentro da fossa articular. Quando você vai abrir mais a boca, ela faz um movimento de translação e chega até a eminência articular, tanto a cabeça da mandíbula como o disco articular, tá? Quando você tem um estalo na TM, o que acontece? Um deslocamento de disco, ou seja, esse disco vai para frente da cabeça da mandíbula. Então ele tem que vencer a resistência do disco para poder chegar a abrir a boca. E aí você começa a pressionar esse tecido retrodiscal, que é inervado, e aí você sente a dor. Então a dor vem dessa pressão desse tecido que segura o disco. Esse deslocamento de disco é um disco com redução, um deslocamento com redução, ou seja, essa estrelinha amarela que você está vendo é a hora do estalo. Ele tem que vencer a resistência do disco para poder abrir e fechar a boca. E aí, quando você fecha a boca, você pressiona o tecido retrodiscal e sente a dor, tá? Quando a gente fala que o disco é um disco sem redução, ou seja, ele tem uma dificuldade de passar essa anatomia do disco. Então você tem dificuldade de abrir a boca. Por quê? Porque o disco está lá sendo empurrado e você não consegue fazer com que o disco volte para a mesma posição. Normalmente, inicialmente, esse problema ele dá um pouco de dor, porque você está pressionando o tecido retrodiscal, mas com o tempo a tendência é esse tecido cicatrizar e você não sentir mais dor, ou seja, é uma adaptação do seu organismo àquela situação. Deu para entender? Eu espero que sim.